Galera, a série The Last of Us já começou animal, muita gente pirando com esse primeiro episódio, inclusive eu, e hoje eu trouxe aqui pra vocês as minhas primeiras impressões dessa série, né, e a gente vai aproveitar também pra poder fazer a análise completa desse primeiro episódio, até pra poder saber o que a gente pode esperar daqui pra frente. Então, não sai daí e assiste esse vídeo até o final. Roda a vinheta, editor! Galera, vocês sabiam que a partir de agora vocês também podem ser patrocinadores aqui do canal Leitura Nerd? Funciona assim, aqui embaixo do vídeo tem um botão com um coraçãozinho escrito Valeu, e quando você clica nele aparecem alguns valores que variam desde 1 até 500 reais, e clicando em qualquer um desses valores vocês vão estar fazendo uma doação direta aqui pro canal. E todo esse dinheiro arrecadado vai ser totalmente convertido em melhorias aqui pro canal, porque caso vocês não saibam, galera, o Leitura Nerd ainda é um canal novo aqui no YouTube, e a gente ainda sofre com alguns probleminhas de infraestrutura, que eu tenho certeza que vocês que estão começando aqui na plataforma conhecem bem. Inclusive, nesse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô gravando ele pela câmera do meu telefone. Então sim, galera, a gente precisa demais da ajuda de vocês para conseguir se manter aqui na plataforma, e o resultado disso vai ser cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês, jovens gafanhotos, porque vocês são a razão da gente estar aqui. Então quem puder e quiser, dá essa força aí que vocês vão ajudar demais. Tamo junto! Fala, galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos. Galera, o que foi isso, hein? Olha, eu sinceramente eu tenho que dizer pra vocês que, com base no imenso histórico de péssimas adaptações de jogos que a gente vê por aí, eu não imaginava que a série fosse me surpreender tão positivamente assim, né? E isso só prova o que a gente como fã vive dizendo, que é possível sim fazer uma boa adaptação cinematográfica de jogos, livros, quadrinhos, desde que exista gente realmente empenhada em fazer aquilo ali dar certo, né? E a prova disso foi esse primeiro episódio, galera. Que massa, né? Os produtores mandaram bem demais, fala sério. Mas nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu preciso te perguntar, já lembrou de deixar o like aqui hoje? Então vamos lá, galera, vamos começar do jeito certo, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, porque aí sim vocês vão estar preparados para poder começar a falar da série. E lembra que eu tô de olho, hein? E eu não preciso nem dizer que o vídeo vai estar cheio de spoilers, então se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, volta lá e assiste, ou então se quiser ficar é por sua conta e risco, ok? Agora sim, recado dado, sem mais delongas, chega de papo e bora lá falar do vídeo. Bom, a série The Last of Us talvez não tenha hypado muita gente no início, por conta de não ter um elenco tão conhecido assim, né? Com exceção, é claro, da Bella Ramsey, que ficou muito conhecida pelo seu papel de Lyanna Mormont na série Game of Thrones, que é muito boa por sinal, com exceção do final ali, mas vocês entenderam, né? E o ator Pedro Pascal, que também esteve em Game of Thrones. Quem lembra dele, hein? Ele interpretou o Oberyn Martell, o cara que quase assassinou Montanha, se não fosse pelo seu excesso de confiança que acabou colocando tudo a perder. E eu não sei vocês, galera, mas sempre que eu lembro daquela cena eu penso, pô, cara, você tava com a faca e o queijo na mão, como é que você me faz uma dessa? Mas enfim, o ator também interpretou brilhantemente o agente norte-americano Javier Peña na série Narcos, e mais recentemente é o responsável por interpretar o Mandaloriano, né, na série de mesmo nome do Disney+, que aliás são duas séries excelentes e eu recomendo demais vocês assistirem. Então já deu pra perceber que, de certa forma, todo o marketing da série foi em cima desses dois atores, né? Que são atualmente os mais conhecidos do elenco, e também em cima dos jogos que por si só já trazem consigo uma legião de fãs por onde passam. Eu sei que vai ter gente pensando, pô, Emerson, então o orçamento da série foi baixo, mas na verdade foi exatamente o contrário, galera. Só nessa primeira temporada foram investidos mais de 100 milhões de dólares, cerca de 10 milhões por episódio, ultrapassando inclusive as primeiras 5 temporadas de Game of Thrones, que giravam em torno de 6 milhões por episódio. E isso já garantiu ali pra ela um lugar no topo entre as séries mais caras da história na plataforma. Olha isso, hein? E como se já não bastasse, logo que foi liberada pro público, a quantidade de acessos na plataforma foi tão grande que os servidores da HBO caíram e ficaram offline por um tempo para alguns assinantes, mas depois eles conseguiram normalizar tudo e os fãs puderam assistir a estreia sem mais problemas. Eu acho que nem mesmo a HBO esperava uma quantidade de acesso tão grande. Eu, felizmente, consegui assistir a série assim que ela foi disponibilizada, mas eu tive relatos de muitas pessoas próximas a mim que tiveram muita dificuldade em assistir, mas independente disso, quem viu sabe que valeu muito a pena a espera, né, galera? Só para vocês terem uma ideia, The Last of Us quase conseguiu a nota máxima no Rotten Tomatoes, ficando aí com 99% de aprovação da crítica especializada e 96% de aprovação do público comum. No IMDb a série também não ficou para trás, recebendo aí nota de 9,4 de 10, com mais de 51 mil avaliações, e isso até o momento em que eu fiz esse vídeo.
Então, em outras palavras, foi sim uma estreia arrasadora, e pra quem, assim como eu, já conhecia a história através dos jogos e HQs e assistiu esse primeiro episódio, sabe que foi mais do que merecida essas notas, né? É verdade. A série já começou sendo muito fiel ao jogo, inclusive para os fãs brasileiros que gostam de assistir aos episódios dublados em PTBR, se depararam com mais um fanservice, já que os mesmos dubladores originais dos 5 personagens principais, né, o Joel, a Tess, o Tommy, a Ellie e a Sarah no jogo, são os mesmos que dublam esses personagens na série. E isso pra mim foi a cereja do bolo, galera, fala sério. Eu tenho certeza que vocês também se sentiram assim, né? Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam disso. Mas bora lá, vamos fazer um apanhado aí desse primeiro episódio, ver tudo que rolou, comparar com os jogos, né? Pra ver se a série foi realmente tão fiel assim aos jogos quanto dizem. Bora lá? A série já começa com um doutor em epidemiologia, que pra quem não sabe, a grosso modo é a ciência que estuda as epidemias, explicando em um programa de TV qual seria a epidemia mais mortal de todas. Esse doutor, inclusive, é interpretado pelo ator John Hannah, que ficou muito conhecido pelo seu trabalho na trilogia A Múmia, quem lembra dele? Onde ele interpreta o personagem Jonathan, que pra mim é o melhor personagem da trilogia. Mas enfim, ele explica que os fungos poderiam produzir uma epidemia muito mais mortal que qualquer vírus ou bactéria que exista. E essa já é a primeira diferença entre a série e o jogo, já que no jogo nós não temos essa introdução, mas eu acredito que os produtores resolveram colocar ela para poder explicar um pouquinho mais como essa epidemia aconteceria, né, e até mesmo para poder passar um pouco mais esse ar de gravidade da situação. E isso foi uma sacada muito boa por parte dos produtores. A cena corta para a abertura da série, que eu também achei fantástica, e eu não sei vocês, mas eu tive a impressão de que eles quiseram mostrar a forma com que a infecção se espalha no organismo, misturado com a ideia daquele cenário pós-apocalíptico. Enfim, deixem aí nos comentários se vocês também pensaram isso. E aí nós somos apresentados a personagem Sarah, que é a filha do Joel, e na série é interpretada pela atriz Nico Parker, e o interessante é que, diferente do jogo, aqui a personagem tem muito mais tempo de tela, e nós podemos conhecer um pouquinho mais a garota, e ver a interação dela com o pai e o tio sendo um pouco mais aprofundadas. Inclusive, a gente pode notar uma interação maior entre o Joel e o seu irmão Tommy, né, do que aquela que é mostrada no jogo. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. Uma outra coisa interessante é que enquanto eles estão tomando café da manhã, é mencionado no rádio uma série de tumultos ocorrendo em Jakarta, que é a capital da Indonésia, e isso já é a série nos mostrando onde se iniciou o surto que deu origem a todos os acontecimentos que seguem a história, diferente do que acontece no jogo, onde o surto se inicia nos Estados Unidos. Em seguida, enquanto a série vai nos mostrando mais como é o dia a dia da Sarah, vamos também percebendo junto com a personagem a situação se agravando aos poucos. E foi muito legal a forma com que os produtores fizeram isso, porque ficou confortável, sabe, pra quem tava assistindo. Não foi nada introduzido com pressa, né, e deu pra ver a epidemia se espalhando aos poucos até chegar naquele estado crítico. E o que vem em seguida é uma série de fanservices que fazem os olhos de qualquer um brilhar, porque, galera, as cenas foram muito bem feitas, e inclusive algumas ficaram idênticas ao jogo até mesmo nos diálogos. Como, por exemplo, a Sarah entregando o relógio ao Joel, depois dormindo no colo dele, ele colocando ela pra dormir e saindo pra ajudar o Tommy, ela acordando sozinha no meio da noite sem entender nada do que estava acontecendo. Inclusive, nessa parte, a cena da vovó devorando o pescoço da filha foi de arrepiar, sinistro demais, né? Enfim, até que de repente o Joel chega desesperado dizendo que eles precisavam sair dali imediatamente e acerta um golpe na cabeça daquela vovó infectada, e naquele momento a gente percebe que ele faria de tudo para proteger a filhinha dele. E até mesmo na hora em que eles estavam fugindo no meio daquele surto epidêmico, tudo foi muito parecido com o que rola no jogo. Só que essa parte infelizmente termina com a morte da Sarah, que pra mim é uma das cenas mais marcantes de toda a história de The Last of Us, e aqui não foi diferente, já que na série essa parte foi tão impactante quanto é no jogo. E só isso pra mim já valeu o episódio, galera, sério, não tem como falar mal dessa parte. Se você que tá em casa achou alguma coisa nessa parte que vocês não gostaram, deixem aqui nos comentários, porque eu sinceramente eu não achei. A cena corta nessa parte, nós damos um salto de 20 anos para o futuro, e aqui já rola mais uma diferença entre o jogo e a série, que é a época em que a história acontece, já que no jogo o surto se inicia no ano de 2013 e a história se desenrola no ano de 2033. Já na série da HBO, o surto se inicia no ano de 2003 e a história se desenvolve nesse ano de 2023. E eu acredito que essa escolha tenha sido só para facilitar mesmo a vida dos produtores e para o público que está em casa se situar melhor na história, já que isso não afeta em nada a história original, e inclusive o intervalo de 20 anos entre o início do surto e o presente em que a série se passa se manteve idêntico ao jogo, o que foi muito legal por sinal.
Enfim, somos apresentados a um futuro pós-apocalíptico onde foi instituída uma lei marcial e o exército agora é quem toma conta de tudo e quem decide tudo. E então vemos uma garotinha caminhando em direção à base da Fedra, que é como eles chamam esse lugar onde ficam os sobreviventes comandados pelo exército. E aí eu não sei vocês, mas naquele momento eu já tive a sensação de que aquilo não ia terminar bem e foi dito e feito. Eles descobrem que a garotinha estava infectada, injetam nela alguma coisa, a cena corta e aí você pensa, legal, eles salvaram a garotinha. Mas na verdade não, galera, aquilo provavelmente foi uma injeção letal para matar a garota de uma forma mais indolor, já que eles não tinham cura para a infecção e logo ela estaria igual aos outros infectados. Inclusive nessa cena tem um quadro que mostra o tempo para a infecção se espalhar de acordo com o local da mordida e no caso da garota, como a mordida foi na perna, levaria de 12 a 24 horas para a infecção se espalhar e por isso ela conseguiu chegar consciente ainda na base dos sobreviventes. E essa também é outra diferença entre o jogo e a série, galera, que é a forma com que a infecção se espalha, já que no jogo ela se espalha pelo ar, através dos esporos que são liberados pelo corpo dos infectados, e já na série os produtores escolheram fazer com que essa infecção se desse por meio de mordida, né, ou por meio do contato do fungo com mucosas, como boca, nariz, e é totalmente compreensível essa escolha, já que não faz nenhum sentido pagar um cachê caro para atores como Pedro Pascal e a Bella Ramsey para poder eles terem que ficar usando máscara o tempo todo. Seria o mesmo que pagar o cachê caríssimo do Robert Downey Jr. para poder ele interpretar o Homem de Ferro e o tempo todo só mostrar a armadura lá salvando pessoas, não dá, né? Então tem sim que mostrar os atores, tem que mostrar a atuação deles, mostrar o rosto deles, porque a gente sabe que isso faz muita diferença. Mas bora lá. A cena segue agora mostrando um Joel muito mais sério e frio e que trabalha exaustivamente em troca de alguns cartões que seriam o equivalente ao dinheiro para eles, e nas horas vagas ele atua como contrabandista ao lado da sua companheira Tess, que é interpretada na série pela atriz australiana Anna Torv. Inclusive, a cena seguinte mostra a Tess tentando negociar sua liberdade com o Robert, um outro contrabandista, depois de ter sido agredida por dois dos homens dele. Esse personagem também existe no primeiro jogo, e uma coisa interessante aqui é o medo que ele demonstra ter do Joel, dando a entender que nesses 20 anos o personagem se tornou muito mais violento e impiedoso, a ponto de até mesmo os caras que agem fora da lei terem medo dele. E a própria série nos mostra isso mais adiante, mas eu já chego lá. Enfim, por uma sorte do destino ou conveniência de roteiro, a Tess consegue escapar, e aqui eu achei que eles poderiam ter sido um pouquinho mais criativos, mas tudo bem, porque não foi nada que atrapalhasse a nossa experiência. E aí a cena corta e somos finalmente apresentados a Ellie, a personagem da Bella Ramsey, que é uma garota órfã que fugiu da base da Fedra e que agora está sendo mantida presa em uma cela dos vagalumes, que para quem não sabe é um grupo que se opõe à intervenção militar e por conta disso eles são vistos como terroristas. É feito alguns testes com a garota, em seguida ela diz um nome falso para os vagalumes e é deixada sozinha na cela novamente. A cena corta para o Joel tentando ter notícias do seu irmão Tommy, que já estava desaparecido há 3 semanas, e é exatamente por essa razão que ele está tão obcecado em obter uma bateria de carro, e isso leva ele e a Tess a ir atrás do Robert, para poder pegar essa bateria que eles haviam comprado dele, mas ele nunca chegou a entregar. E isso aí é aquela velha mania dos contrabandistas, né, de sempre ficar tentando passar a perna um no outro. Enquanto isso, nós temos a personagem Marlene, que é vivida pela atriz Meryl Dandridge, conversando com a Ellie e revelando pra garota que, além de saber o nome verdadeiro dela, lembrando que ela tinha passado um nome falso para os vagalumes, foi a própria Marlene quem enviou ela pra base da Fedra quando ela ainda era bem pequena e que os vagalumes tinham planos pra Ellie e por essa razão eles não poderiam soltá-la naquele momento. E uma coisa interessante sobre a Ellie, galera, é que além dela ter sido abandonada pela mãe quando ela ainda era um bebê, ela também foi abandonada por todos com quem ela tentou construir algum vínculo, e isso meio que moldou a personalidade da garota e fez dela essa adolescente revoltada e desconfiada que ela é quando a gente conhece ela na série. Inclusive tem uma HQ muito legal que eu recomendo a todos que quiserem se aprofundar mais na história, que é The Last of Us Sonhos Americanos, que ajuda a entender melhor o comportamento da personagem, já que a história se passa antes dos acontecimentos do jogo, e podem ficar tranquilos que não precisa ter jogado o jogo para entender a HQ. Eu inclusive tenho a versão em português dessa HQ, mas como eu não consegui achar em nenhum site ela em português, eu vou deixar aqui o link da versão em inglês para quem se interessar. É uma HQ bem pequena, ela tem cerca de 100 e poucas páginas, mas se você, jovem gafanhoto que está assistindo esse vídeo, souber onde achar a versão em português, deixa aqui nos comentários que vai ajudar demais também. Mas vamos lá. Quando o Joel e a Tess chegam no prédio onde supostamente o Robert e os seus homens estariam, já era tarde demais e todos eles já estavam mortos junto com vários membros dos vagalumes, dando a entender que alguma coisa deu muito errado e os dois grupos acabaram entrando em um confronto.
Eles também se deparam com a Marlene, que estava ferida assim como no jogo. Ela reconhece o Joel e os dois começam a conversar, mas não antes da Ellie tentar atacar ele com o canivete que estava na mochila dela. Eu acho que essa cena em particular ficou melhor na série do que no jogo, porque dá pra ver melhor a expressão dos dois personagens e chega a ser até engraçado a gente ver aquela cara carrancuda do Joel se deparando com uma Ellie totalmente revoltada. Fala que vocês também não curtiram essa parte, legal demais, né? Depois de rapidamente explicar a situação para os dois, a Marlene faz um trato com o Joel e a Tess, que se eles levassem a garota em segurança até o prédio do Congresso, que é uma outra base dos vagalumes, eles dariam aos dois o que eles precisassem. E assim como no jogo, os dois aceitam a proposta e voltam com a Ellie para casa do Joel para se prepararem. E é legal porque ficou tudo muito parecido com o que acontece no jogo, inclusive a Ellie falando com o Joel que o relógio dele estava estragado e ele não dando a mínima para isso. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte é que os produtores estão aproveitando para dar uma ênfase maior à relação da Ellie com o Joel, mostrando com mais calma e com mais tempo de tela como eles vão se conhecendo. Isso meio que já era de se esperar, né, galera? Já que a série dá muito mais liberdade para os produtores desenvolverem a história, mas de qualquer forma isso é fantástico. E tem até uma pegadinha que a Ellie faz com o Joel nessa hora para descobrir do que se tratava as músicas dos anos 80, e isso deixa o Joel pé da vida, mas antes dele repreender a garota, a Tess chega e diz para eles que tem uma rota livre e que tá na hora de ir. E logo que eles chegam do lado de fora da zona de quarentena, eles são abordados pelo mesmo soldado que recebe os contrabandos do Joel no início do episódio, e essa cena também tem no jogo, com a diferença de que no jogo são 2 soldados ao invés de 1. E seguindo o procedimento, ele pede para eles ficarem de joelho enquanto ele verifica se eles estão infectados, e é nesse momento que a Ellie ataca o soldado, que fica furioso, e para impedir que ele matasse a garota, o Joel parte para cima dele e espanca o cara até a morte. E foi por isso que o Robert estava com tanto medo do Joel lá no começo do episódio, galera. Isso já é a série nos mostrando o quanto ele mudou desde a morte da Sarah, né? E eu também curti demais essa parte, muito mais do que no jogo. Mas é como eu falei com vocês, é até complicado comparar, porque agora os produtores eles têm muito mais tempo para poder trabalhar a história e principalmente para poder trabalhar os dramas vividos por cada personagem. Enfim, o episódio termina com o rádio na casa do Joel tocando a música Never Let Me Down Again, da banda inglesa Depeche Mode, mostrando que vem muito problema por aí, já que a música foi lançada no ano de 1987 e só o que a gente pode fazer agora é esperar até o próximo episódio para ver que problemas são esses. Mas vamos lá, galera, minha opinião sincera sobre esse primeiro episódio. Assim como eu havia dito lá no comecinho do vídeo, tá? Com base em tantas adaptações ruins que a gente tem visto aí ultimamente, tanto de jogos, de livros, de quadrinhos, eu sinceramente eu não esperava muita coisa. Não que a história não fosse boa, pelo contrário, eu adoro a franquia The Last of Us, pra mim eles estão entre os melhores jogos que eu já joguei, né? Li também a HQ Sonhos Americanos, e é muito boa por sinal, mas quando eu fiquei sabendo que ia virar série, eu sinceramente, por mais que isso tenha me empolgado, eu não quis criar muitas expectativas, até mesmo para poder não me frustrar depois, vocês sabem como é, né? Mas assistindo esse primeiro episódio, eu tenho que dizer pra você, se você é fã dos jogos, não tem como não curtir essa série, galera. É tudo simplesmente fantástico. A ambientação, a atuação de todo o elenco, a fidelidade e o respeito que os produtores tiveram com a obra original é simplesmente surreal. Além de ser um baita de um tapa na cara de diversas produções cinematográficas que a gente vê por aí. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? É claro. E o que eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, é que os próximos episódios sejam tão bons quanto foi esse primeiro, ou até melhor, né, se é que isso é possível. Porque a fórmula já tá aí, já tá tudo aí. É só seguir tudo direitinho que não tem erro. Mas agora me diz aí, o que vocês acharam desse primeiro episódio? Gostaram? Vocês concordam com tudo que eu falei aqui? Vocês acham que a série vai dar conta de superar o jogo? Deixem aqui embaixo nos comentários. Lembrando, galera, que tem muito vídeo legal aqui no canal. Quem puder, dá uma passada lá e assiste os outros vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem quiser fazer uma contribuição aqui pro canal também, é só clicar no botão valeu aqui embaixo do vídeo. Vocês vão ajudar demais. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô de olho, hein? E é isso aí, galera, e até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fui! So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast